Foi na Grécia Antiga que surgiu os dois gêneros teatrais, a comédia e a tragédia. Na comédia a gente pode ver a alegria, o encanto de que o autor pode representar para seu público, vendo nele o encanto e transmitindo a alegria do viver. No teatro a gente pode sentir, através do autor, todas as sensações que ele quiser transmitir. E na comédia era o que o povo mais gostava. E dentro desses dois gêneros podemos sentir essa alegria do viver que a arte transmite pelo teatro, que é a grande comédia. Já na tragédia, a gente vê a forma de dramatização, onde os atores demonstram a tristeza, onde eles têm que informar para vocês toda a encenação que é do teatro. Em que os conteúdos morais e éticos estão enraizados na forma e no enredo da trama. Ao contrário do que se pensa, a tragédia não se trata simplesmente de um acontecimento triste, que canta com uma desgraça de personagens. A tragédia liga-se mais a um acontecimento trágico, inevitável, a uma fatalidade que por ordem divina ou não está predestinada a ocorrer. Então, todos os autores que expressam a tragédia, ao contrário da comédia, ele vem enfatizar o que se acontece, o inevitável. Então, na tragédia, a gente também pode sentir essa tristeza, chega até a chorar. Então, boa noite, colegas, como a nossa amiga Paulinha e os demais colegas falaram. Nós ficamos com a parte de explicar para vocês o teatro, a sua origem, de onde surgiu, né, e o que é o teatro e como essa arte ela começou e surgiu aqui no Brasil, né? Então, o teatro ele vem de muito longe, ele surgiu na Grécia Antiga. E o teatro é uma forma da arte em que um autor, cujo de autores, interpreta uma história ou uma atividade para um público, onde essa forma de expressar eles tem que ser totalmente dramatizada. Nem sempre é o que eles passam ou uma história verdadeira, geralmente é uma história feita, né, para que o público possa sentir uma verdade, né? E a gente pode ver o teatro em novelas, em circos, em outras coisas também. O teatro também é o termo usado para um local onde se pode apresentar jogos, espetáculos dramáticos, onde se fazem reuniões. Então a gente pode ver a arte do teatro em vários outros lugares. Aliás, o teatro está arrodeado por nós. Basta a gente ter esse olhar, né, de conhecer da onde vem esse teatro. Então, se a gente vai no circo, a gente encontra autores, encontra a arte do teatro. Se a gente liga a nossa televisão, a gente está assistindo um teatro. Até dentro da nossa sala, dentro da nossa casa, da nossa família, a gente encontra essa arte. Como a nossa amiga Paulinha falou, ele surgiu na Grécia Antiga, né? Onde surgiu o primeiro autor, que como a nossa amiga Evani interpretou, por Téplis, né? Ele foi o primeiro que vem representando os deuses, chamando o público daquela forma pelos deuses, interpretando os deuses. Foi na Grécia Antiga que surgiu os dois gêneros do teatro, sendo eles a comédia, que a gente vai explicar agora, e logo após a tragédia, que a gente também está mostrando agora. Eram encontrados as peças trágicas e tinha temas ligados à justiça, a leis e o destino. Encantados histórias que quase sempre terminavam com a morte do herói. Esquilo, Sófocles e Eurípides são considerados os autores mais famosos da tragédia grega. O teatro cômico tinha como intuito do riso dos
espectadores, pois representava de forma engraçada o cotidiano da vida em forma de sátiras. Foi um grande autor de comédia grega. As peças desses autores influenciam muito o teatro e são encenadas até hoje. Não há como pensar na Grécia e não se lembrar de sua cultura e arte, sendo importantíssimo conhecer um pouco para entender o universo da Grécia Antiga. Nisso, o teatro grego teve um papel de destaque. Do grego, teatro significa teatron, cujo significado é o local de onde se vê. O teatro grego teve um papel bem relevante no desenvolvimento da cultura da Grécia, influenciando muitas outras sociedades históricas, como, por exemplo, a sociedade romana, como a nossa colega Evani falou. O início do teatro se deu em Atenas, aproximadamente em 550 a.C., tendo primeiramente surgido durante as celebrações aos deuses gregos. Foi daí que surgiu essa arte do teatro. Antigamente eram festas em comemoração aos deuses e já se caracterizavam por ser longa duração. Muitas das vezes durava até semanas essa festa dessa cultura. Com o passar do tempo, eles foram se aprimorando cada vez mais e passaram um nível de organização tal que contava com um público espectador, autores, encenadores, enredos e, enfim, havia se tornado um verdadeiro teatro grego, que é essa encantação. É onde a gente pode encontrar a arquitetura, né, a arquitetura naqueles tempos, as máscaras, as roupas, as vestimentas, e assim foi se evoluindo até no que está hoje. Obrigada pela compreensão de todos.